Bem-vindos, aventureiros, ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou a Andréia Oliveira e hoje venho apresentar para vocês a história Amizade Colorida, da autora Rai Pereira. Então, bora lá! Cheguei, aventureiros, com mais dicas de leitura aqui nesse canal. Como eu disse para vocês, estou trazendo então Amizade Colorida, que na verdade é um arco-íris inteiro e é uma comédia romântica. Então prepare-se que você vai se divertir muito com essas 263 páginas. Aqui eu venho apresentar para vocês a Kira. A nossa Kira, gente, ela é uma mulher que é filha de um irlandês com uma angolana. O seu avô paterno, ele nunca aceitou o relacionamento da sua mãe e do seu pai. Porque na visão dele, o filho dele merecia algo melhor. O filho dele estava destinado a algo melhor, a uma mulher melhor. E assim, quando a nossa Kira nasce, ele transfere toda aquela raiva para aquela criança. Com o passar dos anos, a mãe dela vem falecer e ela acaba indo morar com seus avós, já que seu pai não está muito sabendo lidar muito bem com a situação da perda da esposa. E com isso, gente, o seu avô começa a ficar um pouco mais intenso na sua parte insuportável. Porque na frente do filho, ele até que tenta ser um pouquinho agradável, no fato de que ele trata a nossa Kira com indiferença. Mas quando está sozinho, ele faz da vida daquela pequena um inferno. Ao longo dos anos, ela acaba se casando, vem o pequeno Liam, mas logo em seguida ela percebe que não consegue ser feliz com aquele marido, que não vai dar certo e ela decide se separar. Mas o engraçado, gente, é que mesmo com a separação, ele é um pai muito presente, sabe? Então, tudo que acontece com o Liam, os dois resolvem ali. Então, ele pega a criança no final de semana. Então, ele é muito parceiro. Ela hoje trabalha com TI, que é algo que ela gosta muito. E como ela se separou, ela precisa agora dar um jeito na vida dela. Por mais que a avó dela falou, venha morar aqui com a gente novamente. Ela falou, não, não volto mais. Uma, que é porque agora ela tem um filho. Então, assim, quer fazer mal para mim? Pode fazer. Quer falar mal de mim? Pode fazer. Quer me judiar de mim? Pode judiar, mas do meu filho não. E por conta disso, ela decide que ela vai morar sozinha, que ela vai fazer a vida dela e cuidar do filho dela. Ela acaba indo morar no apartamento da Dara, que é uma melhor amiga dela, e fala, vem morar comigo, assim você economiza. E é assim que ela conhece o nosso Carlos. Ela tá com o pequeno Liam, que é um bebezinho no colo, tá tentando enfiar umas malas dentro do elevador e não consegue, e o Liam está berrando porque está com fome, e nisso o Carlos aparece, percebe aquela movimentação e acaba ajudando ela. E assim ele se depara com ela sendo a sua vizinha de porta. O nosso Carlos, gente, ele é brasileiro, ele foi para a Irlanda para poder fazer um estágio de marketing e se apaixonou e lá ficou. Ele é aquele cara que é galinha convicto, que é solteiro convicto e tá muito feliz dessa forma. Ele é aquele um que não fica com uma mulher 2, 3 vezes seguido, não. Tem que ser muito boa para conseguir ali uma segunda ou uma terceira transa com ele. A amizade deles é muito rápida, a amizade deles é muito verdadeira. Ele é apaixonado pelo Liam e ele é engraçado que assim, no decorrer da história, conforme você vai vendo a interação deles, você fala assim, gente, será que eles já não estão apaixonados? Porque ele faz de tudo para agradar ela, ele faz de tudo para agradar o pequeno Liam. Tanto, gente, que se ele tiver que deixar de sair com uma mulher para ficar com eles, ele fica numa boa, ele não se incomoda. Ele é aquele um que ela cozinha muito bem, então sempre que ele sente o cheiro, ele acaba indo bater na porta dela. Ele, para ver ela sempre feliz, ele acaba falando para ela, elaborando umas cantadas bem chula, mas que faz ela gargalhar. E o sorriso dela faz ele ficar feliz. Ele dá carona para ela para o trabalho. Então, assim, a amizade deles já é de muita cumplicidade. Mas as coisas começam a ficar mais intensas a partir do dia que ela recebe uma notificação do senhorio, no qual ela é dona do apartamento, porque a essa altura, 5 anos depois, a amiga dela já encontrou um amor, já foi morar com esse amor e ela tá sozinha no apartamento.
Então, o senhorio vem e diz para ela que ele precisa do apartamento. Então, ela precisa se mudar. Ela fica triste e nisso o nosso Carlos acaba oferecendo para ela: vem morar comigo. Ele se pega perguntando: nossa, mas por que que eu fiz isso? Por que que eu estou pedindo isso? Mas beleza, vem morar comigo. E ela começa a colocar os contra ali. Você sabe que eu tenho uma criança, né? Sim, não tem problema nenhum, sou apaixonada por ele. Você sabe que criança faz bagunça, ele vai bagunçar sua casa. Não tem problema, eu já tive 5 anos. Você sabe que criança acorda cedo. Por isso que existe porta. Então, para todas as desculpas que ela dá, ele dá uma solução. E assim ela acaba decidindo ir morar com ele. Porque o nosso Liam, gente, o nosso Liam, ele é uma peça fundamental nessa história. Porque ele é o máximo. Ele é aquele que ele não gosta de ir para a escola, ele não gosta ele fala que não vai trabalhar. Então, essa tirada dele acaba sendo muito divertido, porque ele fala cada coisa que até os dois, o Carlos e a Kira, têm dificuldade para fazer ele entender algumas situações ali. Sem contar que ele adora ficar peladinho, né? Então, como o nosso Liam também é apaixonado pelo tio Carlos, como ele chama, então ela acaba aceitando. E eles continuam com essa cumplicidade, e é muito bonitinho ver os dois juntos, aquele negócio de assistir filme junto, ele fazer massagem no pé dela, eles brincarem. Então, é muito linda essa amizade deles. Aí, já ficou meio estranho a parte que foram morar junto, né? Que você fala, gente, isso não vai dar muito certo. Como ficou mais complicado ainda e as coisas começaram a mudar, a tomar assim um rumo diferenciado na amizade, a partir do momento que um certo dia ela vai almoçar e ela acaba ali colocando um pão para assar e ela tá meio necessitada de um carinho, necessitada de atenção. Então ela acaba indo pro seu quarto e colocando um filme muito interessante para assistir, porque ela tá muito carente. Porque o foco dela é seu filho. Ele acaba chegando mais cedo, porque ele tá mexendo numa campanha, ele fala, vou terminar em casa. E quando ele chega, ele sente aquele cheirinho, fala, ah, ela já deixou o pão pronto. Ele vai para tomar um banho, mas ele decide desligar a televisão. Porque ele fala, nossa, ela deixou a televisão ligada, ela quer sempre controlada. E quando ele abre, gente, ele pega ela assistindo aquele filminho, né? Aquele filminho assim, diferente, vamos dizer assim, e o olhar dela, o jeito dela, a pose dela faz com que ele comece a fantasiar as coisas. Ela fica com vergonha quando vê ele e automaticamente fica uma situação estranha entre eles. Até que vai chegar um momento, gente, que ela vai chamar ele para conversar, vai falar, Zibucha, fala aí, o que tá acontecendo? Qual que é o problema? E aí ele fala que a partir do dia que ele viu ela assistindo aquele filme, ele não consegue mais esquecer a cena, ele fica pensando em, tipo assim, replicar o que viu no filme com ela, e ele acaba oferecendo a ela, então, essa amizade colorida. Novamente, ela começa pós e compras, com medo que estrague a amizade. E eles acabam fazendo ali um acordo, aonde tem várias regras que eles devem seguir fielmente, para que a amizade não fique abalada. A continuação, gente, vai continuar fofo igual no começo. Eles brincando, eles se divertindo, eles como família. Gente, eu vejo eles como família desde lá do começo. É incrível, mas eu vejo eles como família desde o primeiro momento que começou a história. E eles têm essa interação com o menino. O pai do Liam fica meio assim, porque ele não confia muito no Carlos. Você até pensa que pode ser um pouco de ciúme dela, mas no fundo não é. É porque ele sabe que o Carlos pode ser uma má influência para o filho dele, né? Porque afinal de contas ele é galinha. Ele é aquele que fala palavrão, que agora não tá falando mais por conta que eles estão morando junto. Mas é um cara assim que nem todo pai gostaria de ter por perto. Então, no que vai desenrolando a história, você começa a perceber que eles começam a se ver de forma diferente. Mas eu analisando a história como um todo, eu acho que eles já se viam dessa forma. Eles só não conseguiam ligar ali o sentimento com a visão. Porque eles não viram nada demais. Eles agem da mesma forma. Né? Tá, tem sexo envolvido agora? Tem, mas eles agem da mesma forma, brincando, um cuidando do outro. Ela dá maior apoio, ele tá prestes a conquistar uma sociedade junto com o dono da empresa que ele trabalha, porque ele é muito focado, então ele consegue grandes contas. Então, foi lançado um desafio para ele e ela é a primeira a dizer: você vai conseguir, você merece, você batalhou para isso e você vai conseguir. Aí vai começar aquela situação de sentir ciúme um do outro, de pensar, né? Um começa a pensar, a hora que ela enjoar de mim, como é que vai ser? Eu acho que eu não tô pronto para deixar ela aí.
Ela pensa a mesma coisa, nossa, a hora que ele enjoar de mim, como é que vai ser? Como é que vai ser para mim ter que viver vendo ele com outra mulher? Então eles começam a pensar isso, mas a amizade ali continua. Vai ter o acontecimento que para mim assim foi maravilhoso, assim, para mim foi incrível. Foi que todos os anos em festas comemorativas ela acaba indo para casa do avô, onde se reúne toda a família, por conta que é uma tradição. E engraçado, gente, que esse avô é aquele um que ele pode fazer o que for, pode falar o que for, e ninguém desrespeita ele. Como ela mesma fala, a avó dela é submissa a esse homem, né? Ela deve respeito a esse homem. O filho também, né, que é o pai dela, também. Então, ela acaba, ela sendo a única que sente essa indiferença. E ele é muito desagradável com ela. E engraçado é que o Liam fala pro Carlos, né? Ah, tio Carlos, a gente tá aí na casa do vovô fulano, então vamos com a gente. E ele acaba aceitando ir. E ela ainda fala, uma coisa é você conviver com eles algumas horinhas porque eles vieram para o aniversário do Liam. Outra coisa é você passar o dia lá, dormir lá, ficar lá. É tão completamente diferente. Ele falou, mas eu quero. Mas por que ele quer? Porque ele sabe o quanto o vô dela é hostil. Ele sabe o quanto ela quer o carinho daquele avô. E ele sabe o quanto ela vai sofrer ficando aqueles dias lá. Então ele decide ir para quê? Para dar um apoio. Ele decide para poder falar para ela, vai ficar tudo bem, eu tô do seu lado. E chegando lá, gente, então a gente vai ver que o Lia é apaixonado por esse vô e esse vô é apaixonado por esse neto. E eu começo, bisneto, né, na verdade, e eu começo a pensar que o amor que ele sente pelo Lia e não consegue sentir pela nossa Akira é pelo fato dela ser mulher? Porque assim, ali ela acabou puxando, eu acredito que é a cor mais da mãe dela, que era angolana. O Liam também deve seguir ali. Ele não é loiro dos olhos azuis. E por que que a Kira ele não aceita e o Liam ele aceita? É porque o Liam é homem? A Kira é menina? É por isso? Eu digo para vocês que na minha concepção esse é o motivo. Esse é o motivo. Que se a Kira tivesse vindo um menino, de repente ele não tinha agido da forma que agiu. Ele não era tão cretino como ele é. Então, nesse encontro deles, gente, só vai acontecer muita coisa. Ali você vai perceber um pouco mais como é esse homem, como ele gosta de pisar nessa menina. Vai chegar o pai dela, vão se divertir enquanto esse vô não está presente, e vai chegar o momento onde esse vô vai exagerar nas falas. O nosso Carlos vai defender, mas ela acaba se defendendo sozinha. Ali é o momento dela realmente ter meio que uma conversa com esse vô. Porque na verdade não foi conversa porque só ela falou. Ela não falou tudo que podia. Ela não falou tudo que queria. Ela não falou tudo que precisava. Porque ali as poucas palavras que ela falou, para ela foi suficiente, mas para mim não foram. Para mim não foram. Porque se fosse eu a lavar a roupa suja, se fosse eu a falar, vem aqui, vamos acertar nossas contas, filha, eu ia falar desde o momento que eu estava na barriga da minha mãe. Eu ia falar tudo, tudo, porque no fundo é isso que ela sente, mágoa, ressentimento, tristeza por esse avô não aceitar ela. Então, óbvio que ela tinha muita coisa para falar, mas ela decide só falar poucas palavras e finalizar o assunto por ali. E ali é que o pai dela descobre tudo, tudo não, porque como ela não falou tudo, mas o pai dela descobre o que foi que a filha dele passou nas mãos do pai dele, enquanto ele trabalhava, enquanto ele saía, né, para viver o mundinho dele, vamos dizer assim. Porque ele acabou acreditando que a Kira estava feliz, que a Kira estava segura com o pai e a mãe, então ele meio que se fechou no mundinho dele por falta da esposa que faleceu. E aí ele viu o que ele tinha feito, a besteira que ele tinha feito. E daí também chegou o momento dele conversar com a filha e colocar ali os pingos nos is em relação a tudo o que aconteceu. Então, quando eles retornam, aí chega um momento no qual ela tá muito abalada. E com isso, ele meio que dá uma afastada, ele deixa ela no cantinho dela, ele dá o espaço que ela precisa. E ela entende isso como assim, ele não me quer, ele enjoou de mim. Então, antes que ele comece a trazer mulheres aqui, ou antes que ele comece a sair para que encontrar outras mulheres, então eu preciso sair da vida dele, eu preciso da liberdade que ele precisa, porque até agora ele foi ótimo comigo. Então eu tenho que retribuir, por mais que eu vá sentir,
por mais que eu sei que eu estou apaixonada por ele. E assim ela decide que ela vai sair do apartamento. Claro que vai ter um belo final, né? Porque ela já sabe que está apaixonada por ele também já sabe que está apaixonado por ela, e agora vai chegar um momento que eles vão ter que conversar e dizer realmente o que um sente, o que o outro sente, e para ver se eles conseguem ficar junto. Porque uma coisa é encontrar uma amizade colorida, outra coisa é assumir um relacionamento, ainda mais para ele, gente, que nunca foi adepto a isso, né? Então, eu vou deixar vocês com essa história, Amizade Colorida, que é uma comédia romântica maravilhosa, que não só a Kira, como o Carlos, vai trazer muita diversão, mas o pequeno Lia também vai ser maravilhoso. Você vai falar assim, eu quero levar essa criança para casa. Agradeço muito a sua companhia. Fique com Deus e até a próxima.